Peço que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Oséias. Oséias, capítulo de número 1. Oséias, capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Confesso aos irmãos que hoje nós iniciaremos uma série dentro de uma série, porque nós estamos em Marcos, né? Estudando Marcos aqui aos domingos. Mas, em certos momentos, vamos intervalar com Oséias, ok? Vamos também ver o que Deus tem a nos falar por meio do seu profeta. Oséias, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, lendo na Nova Almeida atualizada. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Curve sua fronte e vamos orar mais uma vez. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, gratos somos por Tua palavra, pois sabemos que ela é martelo que esmiuça a penha, ela é fogo consumidor. Sabemos que o Senhor não se deixa sem testemunho para o Teu povo, sabemos que o Senhor ainda fala. Então, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, fala aos nossos corações neste momento. Desperta os que precisam ser despertados hoje à noite. Anima os que precisam ser animados. Consola os que precisam ser consolados. E ama profundamente, ó Deus, os que precisam ser amados. Em nome de Jesus, assim aplica as verdades da tua palavra em nossos corações, por meio do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e gratos, todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. No ano 931 a.C., a nação de Israel, o reino unificado de Israel, foi dividido em 2. O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficou conhecido como o reino de Judá. E o reino do norte conhecido como o reino de Israel. Assim que os reinos foram divididos, Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. E Jeroboão I, que não é esse Jeroboão que nós lemos aí, esse aí já é o segundo. Jeroboão I, filho de Nebate, reinou em Israel, reino do norte. Naquela época, meus irmãos, os habitantes dos 2 reinos adoravam a Deus em um só lugar, em Jerusalém, na capital do reino de Judá. Jeroboão, muito político, com medo de perder o trono do reino do norte, mandou construir 2 bezerros e os colocou nas extremidades territoriais do reino, para que ninguém mais precisasse ir a Jerusalém adorar ao Senhor. Ele pôs um bezerro na cidade de Dan e o outro na cidade de Betel.
e disse: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Então ele completa e diz em 1 Reis, capítulo 12, verso 27 e 28. Basta de subir a Jerusalém. Eles não vão mais adorar em Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Jeroboão levou o povo a desobedecer de uma só tacada, de uma só machadada, ao primeiro e ao segundo mandamento de Êxodo, capítulo 20. Inclusive, ele sequer fez conta do que ocorreu em Êxodo, capítulo 32, quando os filhos de Israel fizeram um bezerro de ouro lá no sopé do monte e o adoraram. Ele sequer levou isso em conta. Então, o povo do norte, a partir desse dia, o povo do reino de Israel passou a andar em idolatria, paganismo, desobediência crassa aos mandamentos de Deus e a andar em toda sorte de pecados. Agora veja, quase 200 anos depois da divisão dos reinos, surge o profeta Oséias no cenário profético. E o cenário no qual Oséias é inserido para ser um profeta de Deus é exatamente esse cenário de idolatria, de injustiças sociais, de opressão dos ricos para com os mais pobres e por aí se vai. Para quem não sabe, Oséias é um profeta que anunciou a palavra do Senhor especificamente para o reino do norte. Seu ministério teve início no ano 752 a.C. e durou até o ano 725 a.C. Outra curiosidade sobre o profeta Oséias é que ele era contemporâneo de outros dois profetas bíblicos, Isaías e Miqueias. Enquanto Oséias profetizava no reino do norte, Isaías e Miqueias profetizavam no reino do sul, no reino de Judá. Pouco sabemos, meus irmãos, da descendência de Oséias, apenas como diz o versículo número 1, que ele era filho de um homem chamado Beeri. Também não devemos confundi-lo com o último rei do reino do norte, que tinha por nome Oséias. Como acabamos de ler, ele casou com uma mulher chamada Gomer e desse casamento teve 3 filhos. O livro de Oséias pertence à categoria de profeta menores, dos profetas menores. E ele pode ser dividido em 2 partes gerais. A primeira vai do capítulo 1 a 3 e nos traz um relato biográfico e metafórico do profeta. A segunda, dos capítulos 4 a 14, e trata de vários temas relacionados a vida do povo em Israel e também do culto que o povo prestava a Deus. Muito bem. Esta é a introdução e é a apresentação de tudo que sabemos da vida pessoal do profeta. A essa altura, que você que está me ouvindo hoje à noite deve estar se perguntando: certo, pastor, agora, o que minha vida tem a ver com isso? O que tem eu a ver com o livro de Oséias? Esse livro foi escrito há milhares de anos para uma realidade completamente diferente da que eu vivo hoje, com os problemas modernos. E eu pergunto, o que essa mensagem de Oséias tem a ver, tem a dizer a mim e a nós, gente pós-moderna? Esse questionamento, ele é honesto e merece uma resposta. Então, permita dizer-lhes que a mensagem pregada por Oséias é tão útil, tão importante, tão urgente, tão necessária para nós hoje quanto foi para Israel há milhares de anos atrás.
E isso pelas seguintes razões. Quais são as razões, pastor? Em primeiro lugar, a primeira razão, porque Deus falou. Porque Deus falou. Volte comigo, por favor, a Oséias e veja o versículo de número 1, que diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri. Só até aí. Note, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Observe, não foi Oséias que dirigiu a palavra ao Senhor. Foi o Senhor que, preocupado com a condição espiritual do seu povo, veio a Oséias e entregou a Oséias uma mensagem urgente e importante. Deus, o Criador dos céus e da terra, desceu e se dispôs a falar com o seu povo. E isso, irmãos, não devia ser tomado de somenos pelos filhos de Israel, de coisa diminuta. Porque Deus, note, Deus, o Deus da aliança, o Deus que falou por meio de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que usou Elias, o Deus que usou Eliseu, o Deus que usou Samuel, o Deus que usou Davi, está agora falando diretamente com eles. Falando, enviando-lhes uma mensagem na qual eles devem prestar profunda atenção. Não a mensagem de um filósofo, não a mensagem de um psicólogo famoso, não a mensagem de um coach, mas a mensagem do Criador. A voz de Deus está chegando aos ouvidos daquele povo. Interessante porque sempre que você pega os livros proféticos, você encontra logo ali nos primeiros versículos exatamente o que nós estamos vendo aqui. Palavra de Deus por meio do profeta Isaías, palavra de Deus por meio do profeta Jeremias, palavra de Deus por meio do profeta Amós, palavra de Deus por meio... Sempre a palavra de Deus. Foi por isso que o salmista escreveu no Salmo 29, do versículo 3 a 9, falando sobre a voz de Deus, ele disse o seguinte: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. Em Amós capítulo 3, versículo 8, o profeta escreveu: o leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Tamanha é a importância do fato de que Deus entrou na história e falou ao homem. E dirigiu uma palavra diretamente ao coração do homem. Dirigiu uma palavra diretamente aos ouvidos do homem. Agora preste atenção. O homem moderno talvez pense que exista vozes mais importantes para se dar atenção no tempo presente, como os filósofos, os psicólogos, os coaches, os jornalistas, os especialistas em alguma coisa, nisso ou naquilo. Homens que dizem ter as respostas para os problemas da vida moderna. Entretanto, essa, meus queridos, é uma tremenda falácia. Uma profunda falácia. Haja vista que a mensagem desses homens, dos filósofos modernos, dos psicólogos modernos, dos coaches modernos, enfim, a mensagem desses homens, ela nunca tocam a raiz do problema do ser humano, a raiz do problema deste mundo.
ela nunca toca. Ela nunca diagnostica a doença da qual nós estamos sofrendo neste mundo. Então eles ficam enrolando, mas nunca chegam a tratar, por exemplo, da natureza pecaminosa do homem. Pelo contrário, eles tratam o homem como vítima. Vítima da religião, vítima da sociedade, vítima do Estado, vítima da cultura, vítima da família patriarcal e por aí se vai. Nas palavras dos homens modernos, o homem nunca é chamado de pecador. E o pecado nunca é tratado como a causa de todos os males existentes nesta vida. Dizem, inclusive, que isso é fanatismo. É como disse o Dr. John Stott, pecado é um termo que está em desuso. O homem moderno prefere ser chamado de criminoso do que de pecador. Pois sim, é dessa maneira que o homem moderno trata a raiz de todas as nossas desgraças e sofrimentos. E esta é a razão porque o mundo está como está. É que se despreza a palavra do Senhor, é que se despreza a voz de Deus, em detrimento da palavra do homem, mostrando um mundo que prefere ouvir os homens do que ouvir a Deus. E agora eu vou trazer para vocês as implicações do problema em que este mundo enfrenta em deixar de ouvir a Deus para ouvir os homens. Por exemplo, deixe-me perguntar, vamos por perguntas. As casas precisariam de muros se tão somente os homens ouvissem a voz de Deus que diz, não furtarás? Os casamentos se acabariam se tão somente os homens ouvissem a voz de Deus que diz, não adulterarás? Estaríamos nós, por exemplo, apartados de Deus se tão somente obedecêssemos ao mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura? Pergunto, inúmeros pais e inúmeras mães estariam chorando hoje à noite a morte de seus filhos, se tão somente a raça humana fosse obediente à voz de Deus que diz, não matarás? Ou não assassinarás, que esse é o sentido do mandamento? Veríamos tanta corrupção na política atual, no cenário dos comandos deste mundo atual, e tanta gente passando fome, passando necessidade, se tão somente os homens ouvissem a voz de Deus que diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Teríamos? Deus falou. A razão do porquê precisamos da palavra de Deus, irmãos, é que ela vai ao âmago, ao centro. Ela desce no mais profundo da causa de todos os males que nós temos neste mundo, a saber, o pecado. Ela vai onde nenhuma outra mensagem vai. A voz de Deus chega onde nenhuma outra voz chega. Por isso que em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o autor aos Hebreus escreveu, porque a palavra de Deus, e aí eu vou parafrasear, porque a voz de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Portanto, aqui está Deus falando. Deus falou com o seu povo. Deus dirigindo a palavra àquele povo por meio do seu profeta, advertindo, alertando, denunciando, prometendo, chamando ao arrependimento e à confissão de pecados. Aqui está o Senhor falando aos reis, aos sacerdotes,
ao povo. O Senhor levantando profetas e falando. E se dispondo a falar. Um povo que não merecia ouvir a palavra de Deus. Isso é tão certo que, se você voltar comigo, por favor, a Oséias capítulo 1, nós vamos ver que a parte B do versículo vai mostrar como Deus entrou no tempo e falou ao seu povo. Se importou em falar com o seu povo. Quando ele diz: nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, esse Jeroboão aqui é Jeroboão II, o filho de Joás, rei de Israel. Observe, o nome desses reis estão registrados aqui para mostrar que Deus entrou no tempo e falou. Deus não se mostrou indiferente a tudo que estava acontecendo com o povo da sua aliança. E Deus não fez distinção entre pequenos e grandes, reis e súditos, negros e brancos, ricos e pobres, homem e mulher, mas a todos ele dirigiu a sua palavra entrou na história, falando a todo o povo. Deus falou. E esta é a maior necessidade do homem moderno: ouvir a voz de Deus, atentar para o que Deus diz sobre o pecado e suas consequências eternas na Bíblia Sagrada. Nunca houve, irmãos, um tempo tão carente de se ouvir a verdadeira voz de Deus como nos dias de hoje. É na palavra de Deus que a causa de todos os nossos males, pecado, ela é apontada. E é somente nas páginas da Bíblia Sagrada que encontramos a devida forma de vencer este mal, de vencer este pecado. Enquanto dermos as costas para a palavra de Deus, acreditando que podemos resolver tudo à nossa moda, pelo viés da política, da educação, da ciência, da filosofia, pelos discursos deste mundo, montar comissões, organizar projetos, organizar congressos para resolver os problemas deste mundo, sem precisar do auxílio do Senhor, estaremos vivendo em trevas, profundas trevas, como na famosa caverna de Platão. Se quisermos um mundo melhor a nosso redor, precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Se você busca um casamento melhor, você precisa dar ouvido à palavra de Deus. Se você busca uma vida profissional melhor, você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Se você busca uma existência melhor neste mundo, você precisa dar ouvidos à palavra de Deus e procurar saber o que ela tem a ensinar, a dizer, qual é a vontade dele para a nossa existência aqui neste mundo. Eu sei que a semana de vocês, que estão me ouvindo aqui, foi cheia de dificuldades. Clientes chatos, empregados trabalhosos, ou colaboradores, né? Porque hoje é colaborador. Patrões chatos, ônibus lotado na segunda-feira de manhã, vizinhos confuseiros, colegas de trabalho invejosos, doido para lhe puxar o tapete, enfermidades, problemas familiares, orçamento apertado, boletos vencendo, etc. Eu sei que a vida de vocês, de muitos aqui, não é fácil. E é exatamente por isso, que precisamos ouvir a voz de Deus. Que a voz de Deus, saber que Deus entrou na história e falou, e se manifestou, e não se deixou sem testemunho, é exatamente por isso que nós precisamos ouvir o Senhor, as suas orientações, o que Ele tem para nos dizer, a fim de vivermos ou sobrevivermos neste mundo caótico. Você e eu precisamos parar e ouvir a voz de Deus.
Toda a vida e todo o nosso bem-estar ao nosso redor depende exatamente disso. De quê, pastor? Ouvir a palavra do Senhor. Deus falou. Entretanto, você pode continuar a perguntar: tudo bem, pastor, Deus falou, mas ainda não me respondeu. Por que eu, homem pós-moderno, devo dar atenção à mensagem desse livro, a Bíblia? Esse livro tão antigo, tão arcaico, o que é que isso tem a ver comigo? Essa pergunta nos leva exatamente à próxima razão do porquê devemos dar atenção à palavra de Deus. Em segundo lugar, por causa das semelhanças espirituais que temos com os filhos de Israel. Por causa das semelhanças, das similaridades espirituais que temos com o povo do Reino do Norte. Agora volte comigo para Oséias, por favor, capítulo de número 1, versículo de número 2. O texto vai dizer o seguinte: quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Perceba, a ordem do Senhor, no seu primeiro contato com Oséias, foi profundamente marcante. Que homem obediente esse Oséias, irmãos. Que homem obediente. Esse contato foi marcante por causa da missão que ele recebeu e que ele cumpriu. Que ele casasse com uma mulher de caráter duvidoso, uma prostituta, e que desse casamento tivesse filhos também de caráter duvidosos. Este casamento era para mostrar como estava o relacionamento do povo com Deus. A terra na qual ele cita aqui é o povo de Israel. E ele disse: se prostituiu, desviando-se do Senhor. O Senhor tinha uma aliança com esse povo, livrou ele da escravidão que vivia no Egito, era o povo de Deus, mas que passou agora a adorar bezerros, a adorar imagem de escultura, a adorar exatamente aquilo que Deus condenava, veementemente condenava. Se prostituiu espiritualmente, se desviou espiritualmente. Meus amigos, ouçam isso. Essa palavra tem muito a nos dizer sobre a relação de Deus com a humanidade em geral. Por quê, pastor? Porque Israel é um espécime, é uma amostra representativa de como Deus sempre intentou se relacionar com o homem, com a raça humana. Vocês devem lembrar que Deus criou o homem para a sua glória. Deu-lhe vida, colocou no jardim do Éden, um local especial e maravilhoso, para o cultivar e guardar. Ali ele vivia em paz com Deus, com toda a criação, até o dia em que ele se prostituiu, ouvindo a voz da serpente. Em que ele caiu no canto da serpente. Então ele passou a andar neste mundo como um zumbi, o qual Paulo diz que é alguém que está morto em seus delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sendo por natureza filho da ira. A palavra do Senhor não teve qualquer importância para Adão. Mas antes é como se Adão tivesse dito o seguinte: a serpente tem razão. Está aí que a serpente tem razão. Deus realmente quer nos manter inferiores a ele. Por isso que ele não quer que a gente coma desse fruto. Eles deram razão à serpente. Não deram razão a Deus. Deram razão ao diabo. E assim estamos nós aqui hoje nessas condições.
Estamos nós aqui hoje nessa situação. Banidos da presença de Deus, tornamos-nos alvos da sua ira, pecadores asquerosos, gente com capacidade de matar o outro covardemente, friamente, de fazer todo tipo de maldade com o próximo. Todo o nosso livre-arbítrio que a gente tinha foi usado no Éden para o mal. Agora a gente não tem mais nenhuma gota de livre-arbítrio espiritual, acabou. Estamos mortos em delitos e pecados. É assim a condição da raça humana de um modo geral. De um modo geral. Então, dizer que a mensagem do livro de Oséias não é para nós é ouvir a serpente, é ouvir o diabo, porque a relevância dessa mensagem repousa exatamente em tratar das similaridades espirituais em que o homem moderno tem com os filhos de Israel na sua época de desobediência a Deus. Esse é o grande alvo. O mundo está como está, o mundo está nessa condição em que nós nos encontramos hoje, e como se encontrava o povo de Israel, afastado da presença de Deus, alienado da presença de Deus por causa de seus pecados. Essa é a grande denúncia do livro de Oséias, que o povo está desviado da presença de Deus. Assim é a raça humana, de um modo geral, jovens, homens de meia idade, mulheres de meia idade, idosos, crianças, enfim, de um modo geral estamos desviados da presença de Deus em profunda semelhança com os filhos de Israel. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 9, ele coloca da seguinte maneira: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, porque naquela época o mundo se dividia apenas entre judeus e gentios, era assim na cabeça de um judeu. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Olha como Paulo descreve a raça humana. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a realidade da raça humana. Romanos 3:23, ele emenda e diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a verídica condição em que os homens desse mundo estão em relação a Deus, afastados de Deus, desviados do Senhor que os criou, escravos do diabo, do pecado e da carne. O apóstolo Paulo, quando chega em Gálatas capítulo 5, ele coloca isso que eu estou dizendo da seguinte maneira, verso 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí eu pergunto aos irmãos, existe descrição mais fiel da natureza humana caída e afastada de Deus do que essas na palavra do apóstolo Paulo? Aqui está o mundo, como está, e seus habitantes na mais perfeita representação das obras da carne. Olha o que Paulo diz: prostituição, vou repetir, impureza,
Você consegue se lembrar disso? Lascívia, idolatria. Será se temos? Feitiçarias, inimizades, ciúmes, iras, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito da quais eu vos declaro, como já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Tal estilo de vida da humanidade, meus irmãos, é a mostra real da infidelidade para o propósito ou ao propósito para o qual ela foi criada. A raça humana não foi criada para viver em prostituição, em lascívia, em idolatria, em impurezas, em facções, em invejas, em bebedice, nada dessas coisas que a gente assiste aí fora. A raça humana veio à existência para glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. Foi para isso que você foi criado, para a glória de Deus e se deleitar nele. Mas aí está o que nos tornamos: infiéis, rebeldes, desviados do Senhor, coração cheio de ídolos, como ouvimos no domingo passado, coração cheio de ídolos. Portanto, eis a razão da necessidade de nos voltarmos para a palavra do Senhor e buscarmos nela o prumo para nossas vidas. O prumo. Não adianta termos projetos de como consertar o mundo e todo esse caos que está aí fora, se não estamos interessados em consertar as nossas vidas, primeiro com o nosso Criador, com Deus. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, escreveu o profeta Isaías. As iniquidades de vocês mantêm vocês longe, afastados, apartados. Aí eu pergunto, essa mensagem tem algum peso para a sua alma? Esta mensagem comove o seu íntimo? Você fica triste ao saber que o seu pecado é o que lhe separa do seu Criador? O Dr. Martin Lloyd Jones disse algo nesta linha da seguinte maneira: tudo o que somos por nascimento está errado. A condição da raça humana está tão longe dos propósitos de Deus quanto possível e concebível. Tão longe. Por isso que o livro de Oséias, o qual não é outra coisa senão a palavra de Deus, é a divina convocação para que corrijamos essa postura de infidelidade, de desvio do nosso coração para outros prazeres, de desvio da nossa alma para outros amores, para outras paixões, para outros deuses, os quais colocamos diante do Senhor, em primeiro lugar, como o nosso primeiro amor, como o nosso primeiro querer. A mensagem de Oséias é para que a gente viva em um relacionamento correto com o Senhor, em paz com Deus. Esse é o tema que permeia todo o livro do Oséias. A infidelidade do povo, a aliança quebrada por causa do pecado, a glória de Deus afrontada, aviltada, achincalhada com o pecado. Mas ao mesmo tempo, o livro do profeta Oséias vai nos mostrar o insistente amor de Deus para com o seu povo. Misericordioso amor de Deus. E essa é a nossa última razão geral para a qual devemos dar toda a importância à palavra do Senhor dirigida a Oséias. Por que que devemos dar atenção à mensagem desse livro, à mensagem do profeta Oséias? Em terceiro e último lugar, por causa da necessidade de reconciliação que temos com Deus. Por causa da necessidade que temos de nos reconciliar com Deus. E aqui eu quero que você volte comigo a Oséias e veja já no capítulo 14, para você perceber como nós vamos do 1 ao 14,
onde nas extremidades nós encontramos exatamente a grande mensagem do amor de Deus por todo o livro de Oséias. 14, versículo 1 e 2. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade. Deus ainda diz como é que eles têm que falar. Aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Veja como Deus faz. Aqui está o Senhor tratando de reconciliar o seu povo consigo mesmo. Ele diz que ainda há jeito, que ainda há esperança, que ainda há um caminho. Como pode ser isso? A fórmula sagrada está aqui. Arrependimento de pecados e conversão ao Senhor. Ele diz que a confissão nos lábios é melhor do que sacrifício de novilhos. Isso era o que o Senhor esperava deles. Confissão de pecados. Arrependimento de alma, de coração. Nós teremos oportunidade de tratar de cada passagem particular do versículo do livro de Oséias em outra oportunidade. Mas, por enquanto, nessa introdução ao livro de Oséias, nos cabe tomarmos apenas o seu tema principal e desenvolvê-lo partindo do geral para o particular. E enquanto nós estamos nessa parte geral do livro de Oséias, o tema da necessidade de reconciliação espiritual com o Senhor é o mesmo que se aplica a toda a raça humana. A todos os homens. Todos os homens da raça humana nascem em pecado. Eu acabei de falar isso. Afastados de Deus, carentes da glória de Deus, carentes de serem reconciliados com o Senhor antes que morram. Porque depois que morrer, não tem mais jeito. Depois que você morrer, amigo, acabou. E eu tenho uma noticiazinha que você talvez não esteja lembrado e eu preciso dar-lhe hoje à noite. Que você não sabe quando vai morrer. Você não sabe quando. Eu não sei quando. E a fórmula segue a mesma. O que Deus disse a Israel, Deus diz à raça humana e a todos nós de um modo geral. Arrepender-nos dos nossos pecados, confessar com os lábios o senhorio de Cristo e crer em nosso coração que Ele é o Filho de Deus. Esse é o caminho. Muitos homens e mulheres nos dias de hoje vivem iludidos, acreditando que por nascerem numa família religiosa e serem batizados numa determinada religião, já estão reconciliados com Deus. Lê do engano. Lê do engano. Muitos também são levados a crer que está tudo bem entre eles e Deus, porque suas vidas não apresentam nada de anormal. Seus filhos estão bem, sua esposa está bem, seu marido está bem, o dinheiro da família está bem, não há doenças, não há enfermidades, não há coisas ruins, vícios que atrapalhem a família, enfim, está todo mundo bem. Óbvio, se está todo mundo bem, então está tudo bem com Deus. Entre nós e Deus. Errado também. Enganoso também. Porque o parâmetro pelo qual se sabe se alguém está reconciliado com Deus ou não, não é se a vida da pessoa está tudo bem. Tem ateu que a vida dele está muito mais organizada do que a vida de muitos crentes. O dinheiro dele é organizado, ele tem saúde, tem um físico trabalhado, esposa está bem, os filhos estão bem, tem uma casa boa para morar, tem um carro bom para andar, tem um bom emprego, mas ele não crê em Deus. Então, o parâmetro pelo qual a gente usa
para saber se um homem está reconciliado com Deus ou não, não são esses valores que o mundo tenta colocar dentro das nossas cabeças. Esses valores que esse livrinho ridículo que surgiu agora de devocional chamado Café com Deus Pai, tenta colocar na cabeça do povo. Não. O parâmetro, se você e eu estamos reconciliados com Deus, é se você confessou Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é o parâmetro. É o parâmetro das Escrituras. E se você o ama de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E que agora, tudo o que você quer é viver para Ele. Tudo o que você quer é gastar os últimos anos de sua vida para Cristo. Viver para Cristo, morrer por Cristo, andar em Cristo, existir para Cristo. É isso que diz se você está reconciliado ou não com Deus. Enquanto os seus prazeres estiverem em primeiro lugar, enquanto o seu dinheiro estiver em primeiro lugar, enquanto os seus confortos estiverem em primeiro lugar, enquanto a sua vida neste mundo estiver em primeiro lugar, você está apartado de Deus. Desviado. Então o parâmetro é esse. A grande marca de um homem que foi reconciliado com Deus é que ele não vive mais para si mesmo. 1 João 3,6 está escrito: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Não é que a gente não peque. João sabe que a gente peque. O que João está dizendo é: todo aquele que vive pecando com prazer, mergulhado nas trevas com prazer, amando as trevas, abraçando as trevas, esse não conheceu e esse não está em Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo falou: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Esta é a grande marca de um homem que foi reconciliado com Deus. Mas tem uma pergunta a ser feita a essa altura. Por que sempre que o povo se desviava, Deus mandava profetas para adverti-los e pregar arrependimento e conversão? Por quê? Só há uma resposta, irmãos. Amor. Amor. E a gente pode ver isso claramente no próprio livro de Oséias. Veja comigo, por favor, no capítulo número 2. Verso de número 18 a 20. Falando do seu povo, Deus diz: naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco e a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Amor. Agora vá comigo, por favor, para o capítulo de número 11 de Oséias. Olha o que Deus promete ao seu povo, por amor, quando tudo que esse povo merecia era juízo. Então Deus diz no versículo número 8: como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel?
Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Agora veja, Oséias 14, versículos número 4 a 7. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a vinha do Líbano. Isso é linguagem de quem ama, irmãos. Isso é linguagem de quem ama. Antes de todo juízo, perceba, veio o juízo para esse povo. Mas antes do juízo, Deus disse que amava o seu povo. Deus usou de misericórdia com ele. Seu interesse em salvar sempre foi movido pela compaixão, pela graça, pela misericórdia. No tempo da restauração, Israel estaria em paz com o Senhor, desfrutando plenamente do seu amor. Esta é a razão porque Deus enviava profetas. Esta é a razão porque Deus enviou profetas para Judá. Esta é a razão que Deus enviou profetas para Israel, para os dois reinos. Amor. E esta é a razão porque eu estou pregando para você hoje. Porque Deus ainda levanta pecadores para pregar fielmente o evangelho e advertir. E convocar você a alinhar o seu coração com o coração de Deus. A trazer você para a vontade dEle. E isso por uma razão, o insistente amor de Deus por você. O insistente amor do Senhor por você. Por que você não morreu ainda? Quantos homens da sua idade já morreram? Quantos jovens da sua idade não já morreram? Quantas mulheres da sua idade não já partiram para a eternidade? Quantos amigos seus não já foram? Sem Cristo, apartados de Deus. Por que Deus não derramou ainda juízo sobre a sua vida? Por quê? E a resposta está nas Escrituras. Se você quiser ler comigo, por favor, venha para a segunda carta de Pedro, capítulo número 3, versículo de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que você não morreu ainda. Por isso que Deus lhe deu essa bendita oportunidade de estar hoje aqui ouvindo essa mensagem. Deus está usando de paciência com você. Mas lembre, que Ele não terá paciência para sempre esperando você se arrepender. As suas misericórdias, disse Jeremias, são a causa de não sermos consumidos. Deus ainda ama, e ama de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que você não pereça. Ou vontade de mandar você olhar ao lado e dizer, para que você não pereça. Mas deixe para outro dia.
para que você não pereça. Por isso que Deus tem guardado você na sua saída, na sua entrada, na sua ida ao trabalho, na sua volta do trabalho, na sua ida à escola, na sua volta da escola, os seus filhos, a sua família, o seu lar, os seus amigos. É por isso que Deus ainda tem tido paciência com você. Por uma razão. Qual, pastor? Amor. É porque Deus ama você. Esta é a razão porque Deus levanta domingo após domingo pregadores e outros pregadores como embaixadores do ministério da reconciliação. O amor de Deus, esse é o papel dos pregadores, embaixadores de reconciliação. Pregar o amor de Deus, alertar para este mundo perdido em pecado que Deus ainda está usando de paciência. Então, meu amigo, você que me ouve hoje à noite aqui, se sua vida, por um motivo ou outro, perdeu o sentido e você vive abatido, em depressão, vivendo surtos de ansiedades profundos, de medos, de angústia de alma, onde nada preenche o vazio de sua alma, eis aqui o que você precisa: se reconciliar com o seu Criador. Reconciliar o seu coração com Deus. O único modo do homem voltar ao eixo existencial é se reconciliando com Deus. Submeter-se à sua vontade, voltar desse desvio que o pecado causou na sua vida. Lembra-te do primeiro amor. Lembra-te do primeiro amor. Arrepende-te e volta. Hoje é noite de reconciliação com Deus. Hoje é a noite de você realinhar o seu coração com o Senhor. Por isso que Santo Agostinho disse: tu nos criaste para ti mesmo, e nosso coração não achará descanso enquanto não repousar em ti. Dr. Martin Lloyd Jones, citando ele mais uma vez, ele diz: pode-se oferecer às pessoas casas melhores, menos horas de trabalho e maiores salários. Pode-se multiplicar seus entretenimentos, rádio, televisão, livros. Pode-se dar às pessoas comida e vestimenta, educar suas mentes, dar tudo o que pedem. Todavia, enquanto forem basicamente rebeldes contra Deus, seu mundo continuará como está. Aí está a relevância da mensagem do profeta Oséias. É que enquanto não tivermos reconciliados com Deus, nós não teremos descanso, nós não teremos paz. Estaremos apenas afundando cada vez mais como um navio de guerra que foi acertado por um míssil, afundando profundamente, e nada mudará substancialmente em nossas vidas. Creia em Deus, creia na palavra de Deus. Creia que Deus falou com o seu povo. Falou antigamente e falou hoje ao seu coração. Creia em Jesus Cristo, seu Filho, e cante junto com os santos de Deus aquele maravilhoso hino que diz: minha vida, todo o ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver e o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Deus ainda fala, meus irmãos. Deus falou por Oséias e está nos falando hoje. Arrependamos-nos de nossos pecados, nos reconciliemos com Ele, consagremos toda a nossa vida a Ele e vivamos em paz com os homens e em paz com Deus. Oremos. Ó Deus de misericórdia, a tua palavra é viva e eficaz, e ela nunca volta vazia. Assim como Israel se desviou no passado, se afastou de ti, se apartou de ti, muitos hoje à noite aqui estão nessa mesma condição, precisando, ó Deus, se reconciliar contigo,
voltar ao aprisco, voltar ao primeiro amor, voltar a te amar como te amou no início, a te adorar como adorou no início, a viver para ti como viveu no início. Sim, Senhor, restaura hoje à noite os corações. Por amor, Senhor, pelo teu amor, pelo teu mais profundo amor, visita as almas hoje à noite. Visita as almas dos teus servos, aqueles que estão fracos na fé. Aqueles que o mundo tem conseguido embotar a sua visão espiritual e afastá-los de ti, e apartá-los de ti. Tem piedade, Senhor. Tem piedade dessas almas, tem piedade do coração dos teus filhos. E fortalece eles, ó Deus, pela tua palavra. Reanima espiritualmente. Vivifica, Senhor, cada um deles. Vivifica o teu povo na face da terra. E assim nos ajuda a andar segundo a tua vontade. Segundo a tua compaixão e a tua misericórdia. Não nos deixa esquecer da tua paciência. Não nos deixa esquecer de que o Senhor está pacientemente esperando o nosso arrependimento e a nossa confissão de pecados. Esperando a nossa conversão. Esperando, ó Deus, com que nos voltemos para ti. Então nos converte a ti, Senhor, e nós seremos convertidos. Converte-nos a ti, ó Deus, e nós seremos transformados e mudados. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Que o Senhor abençoe o teu povo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.